Entendendo isso, compreendendo isso, eu queria trazer nessa noite um versículo que está no livro de Atos, Atos 20, que vai falar a respeito sobre um posicionamento, sobre uma escolha, sobre uma decisão, sobre uma situação que ocorreu através de uma atitude correspondida errada, que está no livro de Atos, capítulo 20, versos 9. Atos 20, versículo 9. Glória a Deus. Você que está anotando, anota aí, depois você lê. Se você ainda não abriu, apenas me escute a ler o versículo aqui. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, versos 9. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Feche seus olhos por um segundo. Pai querido, amado Deus tremendo, Deus maravilhoso, como é precioso estar em sua presença, na sua casa, como é precioso saber que o Senhor se faz presente em nossas vidas, nossos corações, e nos leva em momentos sobre o qual podemos ser transformados pela sua presença. Obrigado, Deus, te agradecemos, porque sabemos que vamos ter uma noite de graça, de poder, uma noite onde tua palavra vai ser mencionada aos nossos corações, e vamos crescer em santidade, em posicionamento diante de ti. Que podemos escolher, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito e projeto para nossas vidas. Que nossas escolhas, ó Pai, possam levar a um posicionamento de fé, de atitude determinante, ó Pai, em buscar sempre. E que as consequências sobre o qual viemos, ó Pai, no nome de Jesus, corresponder para nossas vidas. As consequências sobre o qual, ó Deus, sejam baseadas segundo as escolhas que tomamos mediante a sua vontade, a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amados, esse caso aconteceu na cidade de Troade. E Paulo, ele era um cara sobre o qual fazia muitas viagens. Paulo, quando tomou posição, em ser servo de Deus, em ser servo do Senhor, ele viajava demais. Ele pregava muito a palavra. E no dia seguinte, Paulo ia fazer uma viagem. Ele ia para seguir rumo a Jerusalém, mas ele decidiu pregar, mencionar, decidiu ainda ministrar a palavra para este povo da cidade de Troade. Ele fez questão de ficar ali. A palavra de Deus diz que ministrando até o amanhecer. Por quê? Primeiro, Paulo sabia que talvez aquela seria a sua última oportunidade de estar ministrando para aquele povo. Paulo sabia que de repente ele não teria uma outra oportunidade de ministrar a vontade de Deus para aquele povo. Paulo sabia que de repente não teria uma outra oportunidade de estar juntamente com aquele povo e falar a respeito da vontade de Deus. E ali naquele momento, e aqui naquele instante, sobre onde Paulo estava ministrando a palavra, onde Paulo estava mencionando da vontade de Deus, onde Paulo estava ministrando aquilo sobre o qual ele havia em seu coração, Paulo, ele escolheu palavras sobre o qual provavelmente seria de fortalezas, palavras provavelmente que seria de encorajamento, porque ele sabia que o povo iria enfrentar muitas consequências, muitos desafios, muitas perseguições em suas vidas. Então Paulo queria mencionar uma palavra de fortalecimento para aquele povo, palavras sobre qual iria encorajar aquele povo não desistir, não desanimar, não regressar, não parar, continuar lutando, continuar perseverando, continuar buscando a vontade de Deus, continuar no caminho certo, continuar decidindo em suas vidas, escolher estar na vontade de Deus. E Paulo sentiu-se na necessidade de ministrar a palavra de Deus, mesmo tendo que viajar na manhã seguinte, mesmo tendo que viajar no dia seguinte. Paulo escolheu estar juntamente com aquele povo, ficar ali e ministrar mais uma palavra, onde iria fortalecer, onde iria mencionar, onde iria direcionar aquele povo mediante a vontade de Deus. Porque ele sabia que as lutas são grandes, porque ele sabia que as perseguições que viriam sobre aquele povo seriam grandes, porque ele saberia que logo ali, havendo muitos cristãos novos, convertidos, poderiam se desviar da vontade de Deus. Então ele faz questão de ministrar a vontade de Deus, ele faz questão de ministrar a palavra de Deus, faz questão de ficar até o amanhecer, mesmo tendo que viajar, mas sabendo que de repente seria a sua última oportunidade de estar ali junto com aquele povo, de ministrar a palavra de Deus. Veja a importância que temos em nossas vidas de entendermos através das nossas escolhas o posicionamento que devemos tomar, a atitude que devemos tomar em nossa vida. Veja como é importante nós entendermos e compreender que a vontade de Deus deve ser estabilizada sempre, constantemente em nossa vida.
Veja como é importante nós entendermos que devemos sempre direcionar as nossas escolhas mediante a palavra de Deus, mediante a vontade de Deus, porque pode haver consequências sobre o qual virão sobre nossas vidas e nós não vamos saber se corresponder, porque ainda não temos uma maturidade, um entendimento, uma compreensão, e a palavra de Deus nos dá essa direção. A palavra de Deus nos instrui a respeito daquilo que como devemos proceder, daquilo que devemos fazer em nossas vidas. E Paulo estava mencionando para aquele povo palavras de fortalecimento, palavras que lhe daria encorajamento, palavras que iria fortalecer aquele povo a continuar perseverando na vontade de Deus, a continuar perseverando na palavra do Senhor, a continuar perseverando nos caminhos do Senhor, mesmo que dificuldades poderiam vir sobre as suas vidas. Paulo estava lhe dando uma direção para aquele povo, dando uma palavra onde eles conseguiriam enfrentar os desafios, sem regressar, sem parar, sem desistir, sem desanimar, sem olhar para trás, mas continuar perseverando na vontade do Senhor. Veja que essa palavra de Eutico aqui não é apenas um relato de tragédia, porque menciona de um jovem que caiu da janela do 3º andar, de um jovem que estava num lugar onde levou à morte. Esse versículo nos traz uma palavra que não relata apenas uma tragédia, mas um alerta do perigo de se distrairmos e cairmos num sono espiritual. Quando nós se distanciamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, quando nós nos afastamos do poder, do conhecimento da palavra de Deus, não costumamos mais buscar a vontade de Deus para nossas vidas, nossas decisões estão baseadas nos nossos próprios sentidos, decisões próprias, não na vontade de Deus, sofremos a consequência de uma tragédia espiritual. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, caímos no sono espiritual. Esse caso de Eutico relata o perigo de se distrair com aquilo que nos leva a cair no sono espiritual, se distrair com aquilo que nos afasta da presença de Deus, de se distrair com aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Esse jovem Eutico relata uma tragédia, mas uma tragédia maior acima da morte sobre a qual ele obteve de cair da janela, uma tragédia onde afastou ele da presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite eu quero que você entenda que nós não devemos nos afastar sequer um segundo da presença de Deus, mesmo que você possa enfrentar dificuldades, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, mesmo que você vai enfrentar dificuldades, permaneça na vontade de Deus, permaneça no caminho do Senhor, permaneça no conhecimento da palavra do Senhor, o que a palavra de Deus nos instrui a fazer, aquilo que é certo, correto, justo, porque às vezes a vontade da carne fala mais alto, porque às vezes a vontade própria fala mais alto, porque às vezes o desejo da carne fala mais alto, mas todavia devemos seguir rumo à vontade do Senhor para nossas vidas, ser instruído pelo conhecimento da palavra, o que Deus quer para nossas vidas. Podemos cair num sono espiritual e obter morte para nossas vidas, podemos cair num afastamento, no esfriamento, onde a presença de Deus vai estar distante de nossas vidas. Eutico representa o cara da janela, o cara onde se afastou da presença de Deus, onde caiu num sono espiritual, onde sentado-se à janela caiu num sono espiritual e obteve morte para as suas vidas. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, obtemos sono espiritual, e isso nos levará à morte, pois a janela, ela divide o coração. A janela divide o coração entre a vontade da carne e a vontade de Deus. Devemos vigiar, devemos entender e compreender que estar na janela vai dividir o nosso coração relante à vontade de Deus, mediante aquilo que Deus quer para nossas vidas. Devemos entender e compreender que quando estamos na janela, nós corremos o risco de ser levado à morte. Devemos entender e compreender que a janela vai dividir o nosso coração entre os prazeres da carne e as coisas do Senhor. Devemos entender e compreender que a janela pode nos afastar do propósito do Senhor. Devemos entender e compreender que as nossas escolhas vão decidir muito sobre quem nós seremos na nossa vida, ou quem nós somos. E estar na janela vai nos levar a correr sérios riscos de sofrer as consequências de uma má
escolha. Eutico escolheu estar na janela. Eutico representa o cara da janela. Eutico escolheu viver a vontade própria. Eutico sofreu as consequências de uma má escolha. Eutico escolheu viver a vontade da carne. Escolheu viver a vontade própria. Muitos estão como esse jovem Eutico. Muitas pessoas escolheram o caminho e a trajetória desse jovem Eutico, pois não sabem o que querem para a sua vida. Meus amigos, quando nós não sabemos o que nós queremos nas nossas vidas, nós nos posicionamos na janela. Quando nós não sabemos o que nós queremos para nossas vidas, escolhemos estar na janela, porque a palavra de Deus é direcionamento. Existe dois caminhos: ou você está na janela, ou você sair da janela. Ou você viver a vontade de Deus, ou você não viver a vontade de Deus. Ou você se posicionar procedendo segundo a vontade de Deus através do conhecimento da palavra, ou se viver a vontade própria. Eutico escolheu estar na janela, escolheu se posicionar na janela, escolheu se aventurar uma nova história, escolheu se distanciar da vontade de Deus e sofreu as consequências de uma má escolha. Nós devemos entender que as nossas escolhas vai definir quem nós seremos. E se você quer ser aquilo que Deus diz quem você é, não fique na janela. Não se posicione na janela. Não deixe o seu coração ser dividido. Porque quando estamos na janela, temos coração dividido entre a vontade própria e a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a sua vida, só saberemos se não nos posicionarmos como esse jovem Eutico. Esse jovem que escolheu o caminho errado, escolheu uma decisão errada para a sua vida. E o primeiro erro de Eutico, normalmente a gente pensa que foi ele se assentar na janela, porque o texto nos leva a esse conhecimento, quando ele diz que Eutico estava sentado numa janela, e lógico que foi uma escolha errada, lógico que foi uma decisão errada, lógico que foi um posicionamento errado, lógico que ele sofreu as consequências de uma má escolha, mas o primeiro erro de Eutico não foi sentar-se à janela, mas foi em não dar importância à palavra de Deus. Porque se Eutico, o jovem Eutico, não estivesse sentado à janela, certamente ele estaria ouvindo, prestando atenção à vontade, à palavra de Deus sobre a qual Paulo estava mencionando. Certamente se esse jovem Eutico que a palavra menciona, se ele desse a vontade, desse valor à palavra de Deus sobre a qual estava sendo ministrado, ele não estaria na janela. Ele estaria num lugar de relevância, onde poderia ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus ser mencionado, ministrado o seu coração. Esse jovem escolheu sentar-se à janela, porque ele não estava nem dentro nem fora, porque embora posicionalmente a sua presença estava dentro, o seu coração estava lá fora. Enquanto ele estava, o culto estava acontecendo naquele local, o seu coração estava dividido entre aquilo que estava dentro e aquilo que estava fora. O jovem Eutico, ele escolheu estar na janela. O jovem Eutico escolheu se posicionar na janela. Obrigado. Porque o seu coração estava dividido. Amados, quando o nosso coração está dividido, nós não ficamos nem dentro nem fora. Quando o nosso coração está dividido, nós não ouvimos nem a voz do Espírito Santo, mas nos corremos ao risco de ouvir a voz daquele sobre o qual vai saciar a vontade própria. O jovem Eutico, ele estava sentado na janela, mas porque ele não escolheu viver aquilo que Deus estava ministrando naquele local. Ele não escolheu ouvir aquilo que Deus estava derramando, aquilo que Deus estava fazendo naquele local, e se posicionou num lugar de risco. Eutico se colocou num lugar onde ameaçava a sua comunhão com Deus, onde ameaçava ele se afastar da comunhão com Deus. Amados, quantos de nós nos posicionamos num lugar onde ameaça a nossa comunhão com Deus? Quantos de nós nos posicionamos na janela, nos posicionando num lugar de risco, num lugar que afasta a nossa comunhão com Deus, que corre perigo de se afastar e nos levar à morte, como esse jovem Eutico, que levou a uma consequência trágica, pois colocou num lugar de risco, onde afastou ele da comunhão com Deus, da presença de Deus.
A janela, ela representa indecisão. Diga assim comigo nessa noite: a janela representa indecisão. Por que a janela representa indecisão? Porque não tem como estar na presença de Deus e viver os prazeres do mundo. Não tem como eu viver a vontade de Deus e viver a vontade da carne. Não tem como eu escolher estar na presença de Deus, mas estar com meu coração ligado aos prazeres do mundo. O problema é que muitas pessoas querem estar na casa de Deus, muitas pessoas querem estar na presença de Deus, mas viver os prazeres da carne. Esse jovem Eutico, ele escolheu estar no lugar onde a palavra de Deus estava sendo ministrada, mas o seu coração não estava naquele local. Meus irmãos, muitos estão vindo para a casa de Deus, muitos estão vindo para o lugar onde a presença de Deus está, mas o seu coração não está nesse lugar, não está nesse local. E quando o nosso coração não está ligado às coisas de Deus, sofremos as consequências de má escolha, de posicionamento que muitas vezes vamos tomar, que vai trazer uma trágica história como esse jovem Eutico para nossas vidas. Aonde está o seu coração? O que você tem escolhido para a sua vida? Não podemos ficar em cima do muro. A janela representa a indecisão, não podemos estar em cima do muro. O muro é a linha fina entre o que é certo e o errado. O muro é a linha fina onde estar na presença de Deus e viver os prazeres da carne. Mas quando estamos no muro, estamos para o lado onde vai nos afastar da presença de Deus. Quando estamos em cima do muro, estamos vivendo a vontade da carne. Ficar em cima do muro não é estar na vontade de Deus, mas é viver o prazer da carne. Porque quando escolhemos estar em cima do muro, é porque já não estamos na presença do Senhor. Sabe, muitas pessoas dizem assim: mas eu estou meio lá do que cá, eu estou passando por um ajuste espiritual na minha vida, eu estou decidindo ainda o que eu quero. Quando a pessoa define, ou acha, ou pensa dessa forma, é porque já escolheu não estar na presença de Deus. Nós não podemos estar em cima do muro, não podemos ser indecisos quanto à palavra de Deus, não podemos ser indecisos, insignificante quanto à vontade do Senhor em nossas vidas. Devemos decidir, escolher estar na presença de Deus. Não podemos estar na janela, porque a janela representa a indecisão. E quando somos indecisos quanto àquilo que queremos para a nossa vida, quando somos indecisos quanto àquilo que Deus quer para nossas vidas, quando somos indecisos quanto àquilo que devemos tomar como posicionamento em nossas vidas, sofremos as consequências de má escolha, porque a janela representa indecisão. Mas eu vou ajustar a minha vida. Se você vai ajustar, você está em cima do muro. Fala: eu estou ajustando, eu estou me posicionando. Não está fácil, mas eu não estou em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro, meus irmãos. Não podemos nos posicionar, não podemos ser indecisos quanto à vontade de Deus. De repente sim, você está enfrentando dificuldade, de repente sim, você pode estar enfrentando alguma situação difícil na sua vida, de repente sim, você precisando ajustar algumas coisas, mas ajuste na vontade do Senhor, esteja na presença de Deus. Eu ainda tenho que ajustar o meu casamento, ainda tenho que ajustar a minha vida espiritual, ainda tenho que ajustar a minha vida profissional, ainda tenho que ajustar a minha vida ministerial, sim, mas não saia da presença de Deus, mas esteja na vontade do Senhor, mas não seja indeciso quanto àquilo que você está procurando, deseja procurar na vontade do Senhor. Não fique em cima do muro, saia da janela, saia da janela. Eutico estava ligado, ele não estava ligado à palavra de Deus. Eutico não estava ligado ao que estava acontecendo naquele local. Eutico não estava ligado à vontade do Senhor, pois a pessoa que se fortalece na palavra, que não se fortalece na palavra, ela adoece, ela adormece. Meus irmãos, a pessoa que não está ligado na palavra, ela adormece e cai na fé, ela adormece espiritualmente e toma posições erradas e cai na fé. Por que muitos caem na fé? Por que muitos estão regressando? Por que muitos estão saindo da presença de Deus? Porque muitos estão caindo espiritualmente? Porque está caindo num sono espiritual.
porque escolheu estar na janela, porque não está ligado à palavra de Deus. O culto está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, mas as pessoas estão tomando posicionamento errado. Por quê? Porque está caindo no sono espiritual, está escolhendo estar na janela. Quem não está na janela, não cai no sono espiritual, meus irmãos. Eutico estava no lugar certo, Eutico estava, a palavra está sendo ministrada, a palavra estava ocorrendo naquele local, a palavra de Deus está sendo mencionada. Paulo estava pregando para aquele povo, Paulo fez questão de ficar até o amanhecer ministrando a palavra de Deus, porque ele queria fortalecer aquele povo, porque ele sabia que viria tentações, haveria perseguições, ele sabia que o povo poderia viver e vivenciar momentos trágicos em sua vida, mas Paulo fez questão de ficar ali pregando, ministrando a palavra. Mas diz a palavra que o Eutico escolhe estar na janela, e ele adormece, ele cai no sono espiritual, porque ele não estava ligado na palavra, ele não estava ligado no que estava acontecendo ali, no que Deus estava fazendo naquele local, no que Deus estava ministrando aos seus corações. E quando nós não estamos ligados à palavra de Deus, quando nós não estamos ligados à vontade de Deus, caímos no sono espiritual. Meus irmãos, vemos muitos infelizmente cair no sono espiritual, muitos se distanciarem da vontade de Deus, muitos viverem os prazeres da carne, muitos se afastando da vontade de Deus, muitos caindo nos prazeres da carne, muitos se afastando do propósito do Senhor, muitos vivendo escolhas próprias nas suas vidas, porque caíram num sono espiritual, porque não estava ligado à palavra de Deus. A palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos dá um posicionamento sobre o qual devemos tomar. E quando nós não nos posicionamos, quando nós caímos no sono espiritual, quando nós nos afastamos da presença de Deus, é porque não estamos ligados à palavra de Deus, é porque não estamos atentos, não estamos alertas àquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está mencionando aos nossos corações. E quando nós não estamos ligados, adormecemos espiritualmente e caímos na fé. Por que muitos ainda estão desanimados espiritualmente? Por que muitos estão caindo na fé? Porque estão dormindo. Acorda, igreja, decida a palavra de Deus, decida estar na presença de Deus, decida viver a vontade do Senhor nas suas vidas. Não se permita se desanimar, não se permita adormecer, não se permita estar na janela. Eutico escolheu estar na janela, Eutico dormiu, Eutico obteve morte. Não escolha estar na janela, escolha viver a vontade de Deus. Eutico, ele estava no ambiente certo, no ambiente correto, mas adormeceu, porque ele estava no lugar errado. Meus irmãos, às vezes nós estamos no lugar certo, mas no lugar errado. E nós devemos entender e compreender que a vontade de Deus deve ser estipulada, mencionada, adquirida em nossos corações, porque somente a vontade de Deus, quando ela é adquirida em nossos corações, não corremos o risco de cair no sono espiritual e não somos atraídos para a morte. Eutico, ele estava no ambiente correto, mas no lugar errado. Nós temos que ouvir a vontade de Deus, a voz do Espírito Santo nos nossos corações, para saber se aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos obtendo, o posicionamento que estamos tomando, está dentro, de acordo com a vontade de Deus. Por que às vezes atraímos morte para nossas vidas? Porque estamos no ambiente certo, mas no lugar errado. Devemos sair da janela, devemos sair do lugar de indecisão, no lugar que não nos leva a um posicionamento correto. A pessoa que se encontra na janela, ela não se encontra nem dentro e nem fora. Saia da janela, viva a vontade de Deus, saia dos prazeres da carne. Cuidado com as janelas que te colocam num lugar de risco. Não viva experiências sobre o qual vai te levar distante da presença de Deus. Cuidado com as janelas que são colocadas em sua vida, que você está correndo um risco, sérios riscos de viver a vontade da carne. Sabe que às vezes aparece oportunidade em nossas vidas, muitas vezes aparece a oportunidade de um novo tempo, de uma decisão nova em nossas vidas, onde não está de acordo com a vontade de Deus, e corremos sérios riscos de cair num sono espiritual. Saia
da janela te coloca num lugar de risco. 2 Samuel capítulo 11, verso 2, vai mencionar a respeito de Davi, que se debruça sobre a janela do palácio e cai em adultério. Davi escolheu se debruçar sobre a janela. Davi escolheu estar na janela e caiu em adultério. Quando nós escolhemos nos posicionar na janela, sofremos as consequências de se afastar da vontade de Deus. Davi não era para estar ali. Davi não era para estar naquela janela. Não era a vontade de Deus para a sua vida. Mas ele escolheu. As escolhas da nossa vida vai definir aquilo que vamos adquirir para nós. Porque que muitas vezes sofremos consequências, falando: Deus, por que eu estou sofrendo essa dificuldade? Deus, o porquê eu estou sofrendo essa situação na minha vida? Deus, o porquê que eu estou sofrendo tanta batalha, tanta retaliação, tanta dificuldade, tanto problema, tanta situação sobre a qual está sendo difícil de eu lidar? Por que essa situação está ocorrendo na minha vida? Eu, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor? Porque nós escolhemos estar na janela. Sai da janela. Talvez você está no lugar errado, talvez você está no lugar certo, está no ambiente certo, mas no lugar errado. Saia da janela. Escolha a presença de Deus. Cuidado com as janelas sedutoras que o inimigo tem te colocado. Cuidado com as janelas sedutoras que o inimigo tem colocado na sua vida. Muitas vezes é atraente, muitas vezes é agradável, muitas vezes é bom, satisfatório para nossas vidas, porque elas nos mostram aquilo que não é bom como se fosse bom, porque elas mostram as coisas como se fossem agradável. As janelas colocadas pelo inimigo mostram as coisas como se fossem satisfatórias. Mas no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz que há caminhos que para um homem parecem bom, mas por fim vai levar à morte. Mas por fim levará à morte. Há caminhos que vai parecer agradável para mim e para você. Há caminhos que nós vamos tomar que vai parecer uma oportunidade única, o momento certo, a hora exata. Há situações que ocorrem em nossa vida que vai parecer uma oportunidade indispensável. Eu não posso perder esse momento, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso perder isso que muitas vezes, às vezes colocamos como se fosse Deus colocando em nossas vidas. Mas será que eu não estou na janela, estou observando prazeres que me traz satisfação, mas não está de acordo com a vontade de Deus? E a palavra de Deus menciona para mim e para você nessa noite, que há caminhos que são satisfatórios, há caminhos que para um parece bom, são agradável, perfeito, mas por fim leva à morte. Será que eu não estou me posicionando na janela, olhando apenas para a vontade própria, agradável, aquilo que é bom, aquilo que me traz satisfação, aquilo que está sendo agradável, bom para mim no momento? De repente eu posso estar atraindo morte, nós podemos estar atraindo morte para nossas vidas, e não estamos nos posicionando na vontade de Deus, pois estamos na janela. Não durma na sua jornada cristã, não durma na sua caminhada, saia da janela. Muitas vezes estamos atraindo um sono espiritual para nossas vidas, estamos dormindo na nossa caminhada. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: não durma na sua caminhada. Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a sofrer as consequências de uma má escolha, todos nós estamos sujeitos a sofrer consequências em nossa vida, todos nós estamos sujeitos a sofrer retaliação em nossa vida, todos nós, sem exceção de ninguém, está sujeito a cair espiritualmente, está sujeito a cair no sono espiritual, todos nós. Mas a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ela diz: aquele que pensa e está de pé, cuida para não... Aquele que pensa. A palavra de Deus menciona: aquele que pensa e está de pé, cuida para não cair. Meus amados, todos nós estamos sujeitos a cair, mas só cairão aqueles que se colocarem no lugar de risco.
Então eu quero que você entenda nesta noite, que mesmo todos estamos sujeitos a cair, todos estamos sujeitos a cair no sono espiritual, isso só ocorrerá, só acontecerá mediante aqueles que se colocarem no lugar de risco. E muitas vezes caímos no sono espiritual, muitos estão caindo no sono espiritual, muitos estão se afastando da vontade de Deus, muitos estão escolhendo viver os prazeres da carne, porque estão se posicionando na janela. Saia do lugar de risco, saia do lugar que te coloca em risco, saia do lugar que te coloca num lugar onde pode te afastar da presença de Deus, saia do lugar onde pode te levar a uma morte espiritual, saia do lugar onde pode trazer sérios riscos para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Saia do lugar onde te afasta da presença de Deus. Muitas vezes estamos caindo em adultério, em fracasso, em más escolhas, onde está trazendo sofrimento, abatimento para nossas vidas, porque estamos nos colocando no lugar de risco, estamos nos posicionando na janela. Eu não consigo vencer essa situação, não consigo vencer esse pecado, eu não consigo sair dessa situação. Saia do lugar onde você está, saia da janela. Deus quer te levar no centro. A palavra de Deus diz que as bênçãos estão no centro da vontade de Deus. Nós não estamos vivendo a vontade de Deus, porque não estamos no centro, estamos escolhendo estar na janela. E quando escolhemos estar na janela, caímos, porque entramos no sono espiritual. Saia do lugar que pode te levar a consequências, a sérios riscos. Não durma na sua caminhada. A posição do Eutico se colocou, o deixou vulnerável às más escolhas, vulnerável a cair no sono espiritual, vulnerável a cair nas más escolhas, vulnerável a sofrer as consequências, onde obteve morte para a sua vida. Quando nós não estamos agregados com a igreja, mais vulnerável ficamos às garras do inimigo. Quando nós estamos ligados às coisas de Deus, mais vulnerável ficamos às consequências trágicas em nossas vidas. Eutico, ele se colocou num lugar vulnerável. Eutico se colocou num lugar de risco. E quando nós nos colocamos num lugar vulnerável, certamente vai nos levar a trágica história para nossas vidas. A posição de Eutico o deixou vulnerável, porque ele estava na janela. Ele escolheu estar na janela. Ele escolheu um posicionamento errado na sua vida. Meus irmãos, quando nós não estamos agregados com a igreja, quando nós estamos ligados às coisas de Deus, quando nós estamos ligados àquilo que Deus está chamando nós viver e experimentar, ficamos mais vulneráveis às ciladas do inimigo. Não queremos estar ligados àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, não queremos estar ligados à vontade de Deus, não queremos nos agregar à igreja, estar ligado ao corpo de Cristo, não queremos viver a vontade de Deus. Não, eu só quero ficar de fora, eu só quero ficar de longe, eu só quero estar na janela, eu quero ver tudo que está acontecendo aqui dentro, mas o meu coração está ligado às coisas lá de fora. Daí você está em cima do muro, e o muro não está do lado de cá, o muro está do lado de lá. Cuidado com as escolhas que você está obtendo. Não, mas eu quero ficar de longe. Cuidado com as escolhas que você está tomando para você. Estar na janela nos leva a sérios riscos. Está levando muitas pessoas a se distraírem, a se distanciarem da presença de Deus e a não viver a vontade do Senhor. A janela, ela representa distração. Diga para o seu irmão do lado assim: a janela representa distração. A janela representa distração, e quando ficamos olhando para fora, não vemos o que Deus está fazendo aqui dentro. Quando nós olhamos o que está lá fora, não conseguimos vivenciar o que Deus faz aqui dentro. Meus irmãos, sabe por que muitos estão saindo da presença de Deus? Porque está se distanciando da presença do Senhor, porque está na janela, e a janela representa distanciamento. Eutico estava na janela, se distanciou da presença de Deus, se distanciou da vontade do Senhor, obteve morte para a sua vida. Estar na janela é estar distante da presença de Deus. Estar na janela é estar
estar longe da presença de Deus. Estar na janela é ficar olhando para fora. Ficar olhando para fora nos leva a um lugar vulnerável. Estar na janela é não estarmos ligados à vontade do Senhor, à palavra de Deus. Nunca vemos o que Deus faz ou irá fazer do lado de dentro, porque nós estamos ligados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Quando estamos na janela, estamos ligados com o que está acontecendo lá fora, e não conseguimos ver o que Deus está fazendo aqui dentro. Por que Deus não faz na minha vida? Por que eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida? Eu não vejo mover nenhum de Deus, eu não vejo Deus fazer, porque nós estamos na janela. E quando ligamos as coisas de Deus, quando estamos ligados à vontade de Deus, nós vivenciamos o que Deus quer para nós. Saia da janela. A janela representa distanciamento, e isso vai nos levar a uma distração espiritual e a falta de vigilância. Meus irmãos, como nós devemos entender e compreender acerca disso? Porque o que está levando muitos cristãos à queda espiritual são pessoas que estão escolhendo estar na janela, pessoas que estão caindo no esfriamento espiritual, pois estão se distraindo com as coisas lá de fora, estão se distraindo com aquilo que é vulnerável, com aquilo que é insignificante, estão se distraindo com aquilo que devemos não escolher para nossas vidas. E muitas vezes, com essas distrações, com essas escolhas, está nos levando a uma falta de vigilância, de não vigiar quanto a estarmos longe das garras do inimigo. Com isso estamos obtendo morte para nossas vidas, estamos se distanciando da presença de Deus, e isso certamente vai nos levar a quedas perigosas, queda que pode nos levar a uma morte espiritual, onde vamos sofrer as consequências de uma má escolha, porque escolhendo estar num lugar de risco, num lugar perigoso, num lugar que nos afasta da presença de Deus, num lugar que nos leva num posicionamento de risco para nossas vidas. Cuidado com aquilo que você tem escolhido para a sua vida. Cuidado com as janelas que você tem escolhido. E quando você cai, é porque isso já revelou o seu coração aonde estava. Muitos têm caído porque já está revelando o coração aonde estava. Meus irmãos, o nosso coração deve estar ligado à vontade de Deus. A janela, ela representa a divisão. Ela divide o coração. Ela divide o seu coração. Quando caímos, apenas essa janela está revelando aonde estava o nosso coração. Se a pessoa cai em adultério, porque o seu coração já estava ali. Ah, mas pastor, eu caí, a carne foi fraca, o seu coração já estava ligado ali. Se afasta da janela que te condena. Deixa Deus moldar, transformar, mudar o teu caráter. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus transformar o ambiente que você vive. Como que isso vai ocorrer? Escolhendo se afastar do lugar que te coloca no posicionamento de risco. Escolhendo viver a vontade de Deus. Eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo viver essa situação na minha vida, porque ainda você está vivendo na janela, porque ainda você está escolhendo viver uma história de risco. Saia do lugar que traz condenação, viva a vontade de Deus. A janela, ela representa novidades, e nós somos atraídos pelas novidades. Aquilo que é novo é muito atraente para nossas vidas. Somos atraídos por aquilo que é novo. E a janela representa novidades. Certamente aquele jovem Eutico está na janela porque havia algo novo para ele viver, para ele experimentar, para ele visualizar ali de cima. Visualizar. Mas ele obteve morte. A janela representa novidades. E o problema não é ter novidades, receber algo novo para nossas vidas, porque Deus tem algo novo constantemente, a cada manhã para nossas vidas. Meus irmãos, o problema não é você escolher algo novo, porque o Senhor sempre vai derramar algo novo para o meu e para o seu coração. O problema não é receber algo novo, porque sempre Deus vai derramar aquilo que é fresco, aquilo que é novo, aquilo que é agradável, algo novo para a nossa vida, para a nossa história. Mas o problema é da onde e de quem você está recebendo. O problema é da onde vem aquilo que é novo. A janela representa novidade, mas da onde está vindo essa novidade? A janela é um lugar de risco. Daí tem pessoas ficando na janela, recebendo algo novo e testemunhando como se fosse Deus que está derramando sobre a sua vida. Daí vem as consequências, daí vem as dificuldades,
E daí começa a entrar o questionamento acerca, por que Deus deixou que eu passasse por essa situação? Por que Deus permitiu que eu experimentasse isso na minha vida? Ou por que Deus permitiu que essa situação ocorresse na minha vida? Porque você se posicionou num lugar de risco. Porque Deus não escolheu para você estar na janela. Algo novo apareceu, você não estava nem dentro nem fora, e ainda testemunhou que é de Deus. Meus irmãos, sai da janela. Deus está te chamando para o centro, o lugar de bênção, de transformação, de renovo, de cura, de milagre, de provisão, de mover de Deus, de transformação, de cura, de restauração, de provisão do Senhor. Deus está te chamando para um lugar onde Ele vai te moldar, transformar, renovar, onde Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida, na sua vida e em sua vida. Deus está te chamando para um lugar onde Ele vai te transformar, renovar, fortalecer, abençoar. E assim como Paulo mencionou a palavra de encorajamento, assim como Paulo mencionou a palavra de restauração, a palavra de provisão para aquele povo, Deus quer derramar sobre nossas vidas, para que nós não viemos cair nas tentações onde a janela nos oferece. E por que está sendo tão difícil? Porque não saímos da janela, porque ainda permanecemos na janela. Eutico representa a pessoa que não é sensível à presença do Senhor, à voz do Espírito Santo. Estar na janela é não ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando escolhemos estar na janela, não ouvimos Deus falar. Quando escolhemos estar na janela, não ouvimos o que Deus quer para a nossa vida. Quando escolhemos estar na janela, não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. E aí, sofremos as consequências de escolhas erradas. Hebreus 3,7 diz que, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração. Por que muitos têm endurecido seu coração? Porque se posicionaram no lugar de risco. Por que muitos não escutam a voz do Espírito Santo? Porque escolheram estar na janela. Por que muitos não ouvem a voz do Espírito Santo? Porque escolheram os prazeres da carne. Porque muitos estão vivendo a vontade própria? Porque estão num posicionamento errado, porque escolheram viver, estar na janela, no lugar de risco. Deus está falando, Deus está bradando, Deus está derramando sobre a igreja, mas o povo está apático, mas o povo está distante, mas o povo não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque está na janela. Saia do lugar que te traz condenação, venha para o centro, venha para a vontade do Senhor. Eutico se posicionou num lugar de novidade, num lugar de risco, e viveu as consequências de sua escolha. Ele caiu do 3º andar, e o texto menciona que ele morreu. Veja que o texto não fala que ele desmaiou, o texto menciona que ele morreu. Ele obteve morte, foi decretado morte para a sua vida. Ele morreu. Muitas pessoas estão morrendo porque estão caindo da janela, porque escolheram estar na janela. Quantas janelas ainda se encontram na sua vida? Quantas janelas precisam ser fechadas? Quantas janelas ainda estão abertas em sua vida? Nós devemos sondar nosso coração para ver as janelas que ainda se encontram abertas em nossas vidas. A janela da distração, a janela da indecisão, a janela da incerteza, a janela do desatento, a janela da sedução. Janelas que precisam ser fechadas, janelas que estão impedindo de nós prosseguirmos a vontade de Deus, janelas que estão impedindo de nós viver a vontade do Senhor, janela que está bloqueando o nosso relacionamento com Deus, janela que está nos distanciando do propósito de Deus. Quantas janelas ainda estão abertas em sua vida? Talvez ainda você não tenha experimentado o sobrenatural de Deus. Você que está aqui de repente há 20, 30 anos, prosseguindo no caminho do Senhor. Sou cristão há muito tempo, escuta a palavra há muito tempo, mas nada tenho visto. Porque talvez se encontra na janela. Fecha a janela que te traz condenação, fecha a janela que te afasta da presença de Deus. Venha experimentar algo novo, algo sobrenatural, algo transformador, algo renovador, algo que cura, restaura, limpa, algo que vai tratar o seu coração, algo que vai tirar toda a incerteza, a mágoa, a dificuldade, os problemas, as adversidades que você tem enfrentado. Não que você não vai enfrentar dificuldade, não que você não vai passar por adversidade, mas em que você vai se sentir fortalecido na presença de Deus, porque Ele estará com você, porque a presença de Deus vai segurar por nossas mãos, vai nos fortalecer. Saia do lugar que traz condenação. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: venha para o centro, venha para o lugar da presença de Deus, do lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossos corações, onde há mover do poder de Deus,
onde nos afasta do lugar de incerteza, de condenação, onde nos afasta do lugar que obtém morte para nossas vidas, no lugar que nos leva ao sono espiritual, porque o sono espiritual, quando nós caímos no sono espiritual, vai nos levar a uma queda, e essa queda sempre vai nos jogar para fora, porque se caímos para dentro, caímos na presença do Senhor, mas na janela, nós sempre cai para fora, sempre vai nos levar à queda, que vai nos levar a uma morte espiritual, e vai nos levar para fora, para longe da presença de Deus. Sai do lugar onde traz condenação. Esse texto nos ensina que o descuido espiritual pode levar à morte, mas também nos ensina que uma palavra de fé pode mudar o quadro espiritual. Veja que existe duas vertentes, como diria o Vinão. Existem dois caminhos, existem duas situações, existem dois posicionamentos, existem duas questões que esse texto nos ensina. Primeiro, que o descuido pode nos levar à morte espiritual. O jovem Eutico estava sentado na janela e obteve morte, caiu da janela. Mas ele também nos ensina aqui um posicionamento a respeito de uma decisão tomada por Paulo, a respeito de um posicionamento pelo Paulo, a respeito de uma situação que ocorreu. Ele ensina que uma palavra de fé pode mudar todo um quadro espiritual. Meus irmãos, minhas amadas, você que nós estamos aqui nesta noite, não importa aquilo que está ocorrendo, acontecendo em nossas vidas, mas quando nós tomamos um posicionamento, o nosso quadro espiritual pode mudar. Quando nós entendemos que, quando nós temos uma palavra de fé mencionada, adquirida, posicionada mediante a vontade de Deus, uma história pode mudar. E Paulo liberou uma palavra de fé. Paulo liberou uma palavra de certeza, uma palavra de firmamento. Paulo, ele vivenciou a vontade de Deus. Paulo declarou naquele momento, onde aquele jovem Eutico caiu na janela, diz a palavra de Deus que ele caiu do terceiro andar e morreu. Paulo, ele não acabou com o culto, ele desceu e não cessou o culto não havia cessado, mas desceu, mencionou, liberou uma palavra de fé e o milagre obteve, e o milagre aconteceu. Paulo disse naquele momento, está em Atos 20:10, diz assim, não fiquem alarmados, ele está vivo. Paulo aqui estava liberando uma palavra de fé, uma palavra onde moveu no mundo espiritual, onde moveu uma certeza acerca do mundo espiritual, onde levou a um posicionamento, onde levou a uma realidade que obteve através de uma palavra mencionada. Paulo declarou naquele momento, mencionou, mesmo que muitos poderiam ter pensado naquele momento, ele está louco, Paulo está dizendo heresia, como ele pode dizer isso? Aliás, aquele jovem havia caído do terceiro andar, aquele jovem havia se debruçado, caído do terceiro andar, a palavra de Deus diz que ele morreu, então ele deve ter se espatifado naquele momento, caído, obteve morte para a sua vida, e Paulo ali estava liberando no mundo espiritual uma palavra de fé, ele não morreu, ele vive. Muitos devem ter pensado assim, como que ele pode dizer isso? O jovem morto no chão, e ele chega dizendo que não devemos ficar espantados, alarmados quanto aquilo que está ocorrendo, porque ele está vivo. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, que não se espante quanto aquilo que pode ocorrer na sua e na minha vida, nas nossas vidas. Não se espante quanto aquilo que pode acontecer na nossa volta, ao nosso redor. Não se espante com aquilo que você pode viver ou experimentar. Declare a palavra de Deus. Declare sobrenatural, declare a certeza no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão realidade, é tão uma certeza quanto aquilo que vivemos aqui. Muitas vezes nós não experimentamos porque duvidamos no nosso coração. Escolhemos estar na janela. Declare, assim como Paulo, ele está vivo. Muitos estavam dizendo, ele morreu, não pode estar vivo. É claro que não é a realidade, mas Paulo disse, ele não morreu, ele vive. Declare isso na sua vida, na sua história, nos seus problemas. Fale, esse problema vai passar, essa dificuldade vai passar, a situação vai passar, o desemprego vai passar, essa situação financeira vai passar, essa complicação no meu relacionamento vai passar, essa situação sobre a qual eu estou vivendo com os meus filhos vai passar, essa incerteza que eu estou vivendo vai passar. Declare isso na sua vida. Declare palavras de bênção, de vitória. Seja profeta na sua vida. Essa história vai se cessar. Vai haver um renovo, vai haver um milagre, vai haver cura, vai haver transformação, vai haver presença de Deus, milagre do Senhor na minha história, na minha vida.
Paulo testemunhou um milagre de autoridade do poder de fé em Deus. Paulo testemunhou naquele momento uma certeza que vem através do mundo espiritual. Ele não morreu, ele vive, ele declarava no mundo espiritual, e o mundo espiritual aconteceu no natural, porque Paulo não duvidou no seu coração, ele creu na vontade do Senhor, e ele diga, mesmo que ao redor todos podem estar questionando acerca de algo que ocorreu no mundo natural, eu vou mencionar o sobrenatural, e o sobrenatural vai acontecer. E naquele momento, aquele jovem viveu, ele acolheu, ele abraçou, e o culto não havia cessado, e ele voltou para o culto. Certamente aquele jovem voltou agradecido, mudado, transformado, alegre, satisfeito, tomando um novo posicionamento para a sua vida. Ele não voltou da mesma forma. Aquele jovem não voltou para dentro da mesma forma. Ele caiu, mas ele voltou diferente. Ele voltou transformado. Paulo mencionou uma palavra profética sobre aquilo que parecia improvável. Muitas vezes existem situações em nossas vidas que nós achamos que é improvável. Já estou acabando. Muitas coisas que parecem improváveis em nossas vidas. O meu casamento é improvável, não pode haver mudança no meu casamento. A minha vida financeira está uma bagunça, não é algo improvável, eu acredito que não pode ter mudança. A minha vida ministerial se cessou, é improvável que há mudança. Eu estou abatido, estou angustiado, estou desanimado, é improvável que possa haver algo novo para o meu coração. Muitas vezes nós nos colocamos sobre aquilo que é improvável. É improvável que aquele jovem, sob o caiu do terceiro andar, viesse voltar à vida. Muito estava vendo aquilo que era natural. Ele morreu, ele não vive, acabou, se cessou, parou, terminou. Mas Paulo chega, ele está vivo, mencionou sobre aquilo que era improvável, e o sobrenatural aconteceu. Um milagre teve, aquele jovem voltou transformado. Se você viver o sobrenatural, se você viver aquilo que Deus quer para a sua vida, se você declarar em meio ao improvável, meus irmãos, eu não sei a dificuldade, problema, a situação sobre a qual você possa estar enfrentando, mas eu sei que nós vivemos um Deus do improvável, um Deus que faz um milagre acontecer, um Deus que transforma, que cura, que restaura, que muda o quadro da nossa história, seja com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos irmãos em Cristo, com nossos irmãos de sangue, com parentes, vizinhos, não sei qual a situação, mas sei que um Deus que faz o milagre acontecer, um Deus que age no improvável. É muito difícil acontecer, para nós para Deus é um improvável, improvável para Deus. Se nós crermos, assim como Paulo, nós podemos vivenciar um milagre na nossa vida. Mas o poder de uma palavra de fé vem acompanhada por uma ação. Nós devemos mencionar a palavra de fé, mas tomar uma ação. Devemos liberar uma palavra de fé, mas tomar uma ação. Eu libero uma palavra de fé, mas tomo uma ação. Então, declare sobre a sua vida, declare na sua história, declare o milagre, mas se posicione, tome uma atitude, tome uma ação, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Quero rapidinho, 2 minutos, a turma do louvor aqui em cima, eu só quero orar pela sua vida, declarar, fique no seu lugar mesmo, não precisa nem sair, só a turma do louvor aqui. Quero liberar uma palavra de bênção para você, no nome de Jesus.